Olá, estudante, olá, turma. Eu espero que você esteja bem. Espero também que você esteja disposto, ávido pelas aprendizagens dessa nova disciplina, né, que vamos começar a partir de então, a disciplina Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa, né? Então eu convido você, enquanto professor em formação, né, para nós avançarmos, né, nesse conhecimento, avançarmos nessa aprendizagem, né, uma aprendizagem por demais significativa para nós enquanto professores de línguas, né? Esse saber, nesse campo do saber, que muito a propósito é um dos campos, né, mais antigos, mais remotos, né, que se tem notícia, né, no que diz respeito ao estudo de uma língua, né, fonética e a fonologia de uma língua. Um outro aspecto que chama a atenção, que inclusive esse aspecto em específico, é o que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, né, que diz respeito a essa articulação que nós vemos, né, de maneira muito reiterada quando nós estudamos fonética e fonologia de uma língua, né? É preciso entender que fonética é um campo de estudo e fonologia é outro, né? Ou seja, são disciplinas independentes, mas ao mesmo tempo interdependentes, né? Então nós vamos trabalhar nesse nosso primeiro encontro justamente essa relação de aproximação entre esses dois campos do saber, né, de uma língua, que é a fonética, e a fonologia, né? Então são disciplinas interdependentes, como eu disse há pouco, mas ao estudar a língua, né, reconheceu-se que ela era duplamente articulada. Ou seja, na primeira articulação, né, colocou-se os estudos dos elementos que tinham significação, enquanto na segunda articulação, os elementos desprovidos de significação. Então, são as disciplinas que estudam esses elementos da segunda articulação que nós vamos apresentar para você nessa aula, como eu disse, nessa perspectiva, nessa intenção de, ao mesmo tempo que concebemos, né, a distinção entre essas disciplinas, né, também percebermos que são, né, é um campo de saber que se dá nessa relação de interdependência. Então, a fonética e a fonologia estudam os sons da linguagem humana, mas cada uma dessas disciplinas faz esse estudo, né, a partir de uma determinada perspectiva, né, sobre perspectivas diferentes. Elas têm sido entendidas comumente como disciplinas interdependentes, porque para se fazer um estudo fonológico, um estudo de natureza ou de ordem fonológica, né, necessariamente lança-se mão do conteúdo fonético, articulatório ou auditivo, né? De modo que a fonologia estuda, né, memorize bem, aprendamos juntos, né? A fonologia estuda as diferenças fônicas, intencionais e distintivas. Enquanto, né, a fonologia, né, também se debruça, também se lança nesse campo de saber, que promove, né, essas relações de aproximação entre os diferentes elementos, né, os diferentes elementos como esses diferentes elementos de diferenciação se relacionam entre si. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos que vai nos ajudar a melhor entender, né, essa relação que por vezes parece complexa, contraditória, né, mas é algo que estamos, né, imersos, estamos trabalhando e mobilizando, né, por vezes inconscientemente, esse saber, né, esse conhecimento. Né? Então, o que é que tudo isso quer dizer? Né? Que há significados diferentes, por vezes a gente constrói significados diferentes, né, no terreno da linguagem apenas por uma determinada mudança, né, por uma pequena mudança que acontece pelos fonemas, né? Por exemplo, nós temos as palavras pato, temos a palavra topa e temos a palavra tapo. Repetindo, pato, tapo, topa. Né? Percebam que para construir, né, para escrever essas palavras, eu me utilizo dos fonemas P, A, T
e O. Mas, na medida em que esses fonemas se articulam, se conjugam de uma maneira diferente, muda-se radicalmente o sentido, né? Muda-se radicalmente o significado. Então, são essas combinações sintagmáticas, né? Essas combinações que se dão no nível, né, de um contínuo sonoro que promovem, né, essas relações de distanciamento de significação. Além disso, né, é preciso também considerar que a fonologia, além de entender, né, essa articulação, essas diferentes articulações entre os fonemas, ela também estuda como se dá, né, em que processo se dá essas diferentes combinações para formar outras ou novas palavras e com isso para instaurar outros processos de significação, né, por meio dessas palavras. Então, na língua portuguesa, nós temos diversas possibilidades, né, infinitas possibilidades, né, dessas composições, né, entre fonemas. E na nossa língua, nós temos a possibilidade de combinar qualquer consoante com qualquer vogal. Não sei se você já se deu conta disso, mas nós podemos fazer, né, diversas articulações, né, entre consoantes e vogais. E aí, nesse momento da aula, eu creio que seja por demais necessário, né, nós voltarmos um pouco, né, e retomarmos algumas reflexões socirianas, né, algumas reflexões do Saussure. Para Saussure, como você sabe, o signo linguístico é definido justamente como a relação entre uma imagem acústica, né, o que Saussure chamou, entendeu como significante, e um conceito, né, que ele denominou de significado. Então, essa relação entre significante e significado. E aí, tanto a fonética quanto a fonologia estudam o significante do significado linguístico, né? Mas a fonologia especificamente estuda em relação, né, com o significado. Então, o fonema ele mesmo, por si mesmo, ele não tem significado, mas ele tem o poder de mudar o significado de uma palavra, né? Então, vamos pensar mais uma vez a partir de alguns exemplos, né? Quando nós temos algumas palavras como vala, fala, sala, mala, rala, tala, cala, pala e bala, né? Vejam que com essa simples troca, né, de um fonema, vejam que há uma diferenciação no sentido, né? Uma completa e total diferenciação no sentido. Então, repito, né? O fonema ele mesmo não tem significado, mas ele tem o poder de mudar o significado de uma palavra, né? E aí que com essas palavras, vala, fala, sala, mala, entre outras, a gente percebe que por uma simples alteração do fonema, muda-se completamente o significado, né, da palavra. Mas se nós pegássemos esses fonemas, né, de maneira isolada, o R, o S, o M, ele em si, por si, ele não tem significado, né? Mas o significado se dá justamente nesse terreno da articulação, né? Que é, como eu disse, o objeto de estudo, né, da nossa disciplina, né? Justamente por meio da nossa disciplina que nós estamos entendendo como a fonética e fonologia, né, estão estudando o campo de significação e dessa relação que Saussure entendeu entre significante e um significado, né? Então, já nos aproximando do desfecho, né, do final dessa nossa aula inicial, gostaria de terminar com essa, né, reforçando essa ideia. A fonética estuda a substância, a materialidade dos sons vocais. A fonologia, a seu turno, estuda a estruturação dos sons em um sistema de relações opositivos e combinatórios, né, para a constituição dos signos de uma língua, né? E aí no nosso próximo encontro a gente vai avançar nessa relação, trazendo agora, né, para o cerne das nossas discussões, a noção de signo também a partir de Saussure. Então espero que
nesse primeiro encontro nós tenhamos, né, em mente essa distinção da atuação, né, da fonética e da fonologia, que por mais que sejam disciplinas, né, independentes, elas se aproximam, se tocam, para que nós possamos estudar o campo, né, do significado e do significante, e como essas várias articulações, né, mudam o campo de significação das palavras. Obrigado pela sua atenção e sigamos estudando fonética e fonologia da língua portuguesa.